Olá! Começamos agora mais um Adcast. Se você está chegando aqui pela primeira vez, no Adcast você vai escutar profissionais de tecnologia e do mercado de pagamentos que estão transformando o segmento. Se você já nos conhece, seja bem-vindo mais uma vez. Eu sou Camila Ribeiro e estou aqui com Luiz Evangelista. Fala Camila, é isso aí. Temos uma primeira temporada recheada com bons episódios para você que acompanha o mundo de inovação, tecnologia e principalmente e-commerce e meios de pagamento, vertente que tem se reinventado por inteiro nos últimos anos. Hoje, a gente tem mais um tema fundamental para todo e qualquer negócio existir, mas que por vezes os empreendedores deixam para pensar neste assunto apenas em necessidades específicas. Vamos falar de como a legislação pode ser uma ferramenta estratégica para o plano de negócios. Excelente, Luiz! Temos percebido com especialistas o quanto que trazer a perspectiva legal e legislativa para contribuir no planejamento e estratégias faz com que o negócio realmente ganhe muita força. E por falar em especialista, recebemos mais uma vez um profissional incrível no nosso podcast. Nosso convidado de hoje é o Giancarlo Melito, sócio da Barcelos Tucunduva Advogados, que tem um profundo conhecimento em e-commerce, open banking, Pix e meios de pagamento. Seja muito bem-vindo ao Adcast, Melito. Muito obrigado, Luiz. Obrigado pelos elogios. Camila, prazer estar com vocês aqui. Obrigado também. Fico contente por ter recebido esse convite da ADIC para nós fazermos esse bate-papo aqui e aproveito a oportunidade para parabenizá-los pela iniciativa. É muito importante as empresas terem essa preocupação do desenvolvimento, da educação do mercado. Isso traz benefícios para todo mundo. Então já fica aqui de antemão meu parabéns para vocês. Muito obrigada, Melito. E bora lá entender um pouquinho mais deste segmento. Melito, o que você pode falar para a gente das tendências e próximos passos para o mercado de pagamentos? Oi, Camila. Essa é uma pergunta recorrente, né? Como vai ser o mercado de pagamentos no futuro, né? A gente brinca que é um pouco de futurologia. O que eu tenho certeza é que ele vai ser muito interessante e muito melhor do que ele é hoje. A gente passa, né, há alguns anos, a gente vem passando aí por mudanças significativas no mercado de pagamento. E essa mudança não é só no Brasil. A gente percebe isso em todos os outros países nos quais a gente estuda e entende a evolução. Historicamente, se a gente vai buscar ali a história da moeda, os meios de troca, né, a logística e a fraude sempre tiveram muita relação com a evolução da forma pela qual se trocavam os bens, se trocavam os produtos. E acho que esses dois pontos eles vêm num momento importante, né? Por quê? Porque a gente está num momento onde a gente tem cada vez mais melhorado as questões de fraude e cada vez mais facilitando a troca por conta da logística. E aqui eu destaco a desmaterialização, né? Antes você tinha que carregar o dinheiro, hoje você ainda em boa parte das situações carrega o cartão, e a tendência que a gente enxerga é uma tendência de desmaterialização, né? Então você poder fazer isso num ambiente virtual, que é tão seguro quanto em algumas situações, ou até mais seguro em outras, do que num ambiente físico, quando a gente fala de roubo, quando a gente fala de furto. Então, pensando em futuro, um elemento que eu não tenho dúvida é a desmaterialização, né? A gente pode discutir aí o tempo que isso vai demorar, né? O brasileiro ainda gosta do cartão, né? Para uma parte da população desbancarizada, ter um cartão físico é um motivo de empoderamento. Então ele se sente bem com aquilo, né? Uma autoestima boa. Uma parte da população gosta de ter ali um cartão black, um cartão diferenciado. Isso talvez atrase um pouco essa desmaterialização, mas para mim ela é um caminho que não tem volta. E um outro ponto, quando a gente pensa em futurologia, é a concorrência. A gente vem de um mercado, ou vive um mercado que era muito concentrado, e a concentração, a falta de concorrência, ela dificulta a inovação. As medidas tomadas pelo Banco Central ao longo desses últimos anos, né, desde 2013, essa evolução social como um todo que o mundo passa, faz com que a gente tenha muitas ideias novas. O Banco Central incentiva o desenvolvimento dessas ideias, a entrada desses novos players, trazendo soluções melhores, soluções mais inteligentes, menos atrituosas, né? Como a gente diz, mais friendly no relacionamento com o usuário, produtos novos. Então a gente tende a ter aí um futuro desmaterializado e com muita inovação, com muita coisa nova.
Muito bom. Você deu um panorama bem amplo, mas o mercado e a regulação estão equilibrados nessas tendências? Quais os desafios e riscos quando a gente pega pela regulação? Eu entendo que sim, Camila. Eu entendo que a gente está bem alinhado. Muita gente acaba fazendo uma interpretação equivocada de que um mercado, quando ele é regulado, ele é ruim para o seu desenvolvimento. Eu acho que um mercado mal regulado é ruim para o desenvolvimento. Um mercado, quando ele é bem regulado, ele ajuda o desenvolvimento. Já falei isso inúmeras vezes e sempre que eu posso reitero, sou um defensor das posturas do Banco Central desde 2013, né, que pela Lei 12.865 de 2013 o Banco Central recebeu autonomia para entrar no mercado de meios eletrônicos de pagamento, né, para fiscalizar, supervisionar esse mercado. O nosso mercado melhorou muito. Se a gente olha o mercado em 2013, em termos de produtos, em termos de concorrência, e a gente olha o mercado hoje, a gente vê o tamanho da evolução que nós tivemos. E nós tivemos muito graças ao papel, à legislação que o Banco Central traz. Por quê? Porque ele trazendo essa legislação, regulando o mercado, ele coloca regras para essas empresas. Essas empresas, seguindo essas regras, elas são empresas que trazem uma segurança. E aí, o mercado percebendo que essas empresas são seguras, eu facilito o ingresso do novo. Então, eu comento isso muitas vezes, a gente trabalha muito com startup, né, com essas fintechs mais novas. A regulação é um impeditivo. De fato, em algumas situações, a regulação pode ser um impeditivo. Só que se você supera essa barreira, vamos colocar assim, ela te traz muito benefícios. Quando você vai buscar o seu lugar ao sol, né, vai ali na sua base de clientes oferecer o seu produto, se o mercado for um mercado seguro, se esse seu cliente tiver a percepção de que esse mercado é um mercado regulado, de que ele tem segurança para trabalhar com você, isso facilita o seu posicionamento no mercado. Isso facilita você concretizar negócios, captar clientes grandes, porque eles vão sentir essa segurança, mesmo a sua empresa sendo pequena, porque ele entende que é um mercado regulado. E ele facilita também a entrada de competitividade, né, Melito? Acho que esse é o grande papel também aí, missão do Banco Central, né? Aumentar a competitividade. Exato, Luiz. O primeiro órgão, na verdade, que atua e que prioritariamente atua para gerar competitividade é o CADE, né? Então a gente tem aí o CADE, antes do Banco Central, o CADE já atuava no mercado de meios de pagamento para gerar concorrência, né? Para eliminar algumas condutas que ele entendeu anticoncorrenciais. Mas não dá para destacar o papel do Banco Central também na questão de competitividade, né? Você pega diversas normas do Banco Central, elas trazem logo no início, nos seus princípios, a competitividade, a inclusão financeira, né, o aumento de concorrência. Então o Banco Central também tem um papel importante nesse aspecto, Luiz. Legal. E na sua perspectiva, Melito, como que anda o engajamento entre os bancos, as instituições de pagamentos, as fintechs, e todos os participantes aí desse mercado interessado na prestação de serviços voltado ao crédito? Eu entendo que a gente está caminhando para aumentar efetivamente a competitividade, a oferta de crédito no mercado, né? Historicamente, nós temos um market share muito centralizado em 5 grandes players. O Banco Central, ao longo dos anos, vem tomando medidas para aumentar a oferta de produtos de crédito, aí, em especial a partir de 2018, com a resolução 4656, que cria as SCDs, né, Sociedade de Crédito Direto, e as SEPs, Sociedade de Empréstimo entre Pessoas. Então o Banco Central, em 2018, deu um impulso grande para um aumento nesse mercado. É óbvio, né, Luiz? Às vezes as pessoas falam, mas olha, até agora ainda existe um market share muito grande de concentração. É natural, é óbvio que você não vai mudar isso do dia para a noite. Essas empresas, esses entrantes no mercado de crédito, eles vão ganhando seu espaço com o tempo. Acho que isso é importante. O Banco Central dar condições de que essas empresas ganhem espaço. Porque antes nós não tínhamos essas condições. Tá? Então, hoje, a redução do market share ela é ainda muito pequena, mas ela tende a aumentar. Ela está numa curva aí, vamos falar assim, de crescimento. Né? Está num ramp-up. E quando a gente fala de crédito, mais do que dividir market share com os grandes players, que, reitero, com o tempo vai acontecer cada vez mais, nós vamos ter o atendimento a outros mercados. O mercado de crédito no Brasil ainda é um mercado que tem muito espaço para crescer. Então você tem inúmeras atividades de crédito que podem ser melhor trabalhadas,
né, inúmeros produtos que a gente vê que já funcionam bem fora do país e que não chegam no Brasil. Por exemplo, microcrédito. Né? Tem um espaço muito grande para trabalhar com microcrédito. A gente tem visto uma movimentação das empresas de meio de pagamento oferecendo crédito agora para as empresas, né? Então ela entra com plataformas aí oferecendo crédito para o estabelecimento que, enfim, aí a cadeia cresce, né? O estabelecimento cresce a operação dele, o meio de pagamento consequentemente vai ganhar também nessa operação, enfim, então de fato tem aumentado bastante mesmo o crédito aí. Você fez um comentário agora interessante, Luiz, e aqui algo que nós vamos ver reflexos rápido. Né? Que é a nova norma do Banco Central que trata do registro de recebíveis e cartão. Né? Essa norma era para ter entrado em vigor já no passado, lá em agosto, foi prorrogada para novembro, depois foi prorrogada para fevereiro, e aí, por motivos diversos, acabou sendo prorrogada agora para junho. Não acredito em nova prorrogação. E essa regra, sim, ela vai trazer uma mudança bem significativa quando a gente pensa num crédito, não num financiamento, não exclusivamente num financiamento, num empréstimo, mas num sentido de crédito lato sensu para os estabelecimentos comerciais que fazem venda por cartão. Por quê? O estabelecimento comercial, geralmente aquele pequeno estabelecimento, né, eu gosto de brincar, a padaria, a pastelaria, a papelaria, quando ele precisa de caixa, ele vai num banco pegar empréstimo e lá ele precisa dar uma garantia para que o juro seja mais baixo ou até para viabilizar esse empréstimo. E ele não tem um grande patrimônio em geral para poder dar hipoteca, o aval dele não é tão relevante na mudança do crédito. Qual é o principal ativo, qual é o principal bem que esse comerciante tem? O recebível de cartão de crédito. Porque o recebível de cartão de crédito é risco emissor. A gente não tem histórico de default de emissor no país. Então ele poder usar isso livremente no banco ajuda bastante. Em relação às instituições financeiras, isso já é feito de certo modo hoje. Mas agora, com essa nova norma que vai entrar em vigor, na verdade a norma não é nova, desculpa, né? Ela é de 2019, mas vai entrar em vigor agora, ele vai ter um leque muito maior para conseguir trazer esse fluxo de caixa, antecipar esse fluxo de caixa para ele. Por quê? Porque ele vai ter liberdade para negociar esses recebíveis. Já é comum hoje ele antecipar esses recebíveis com o seu adquirente, com o seu subadquirente, com alguns FDICs que têm parcerias com adquirentes ou subadquirentes. Mas agora ele vai poder negociar isso com quem ele quiser. Por exemplo, ele pode chegar para o fornecedor de bebidas e falar, olha, me aumenta o prazo de pagamento da bebida e eu te dou como garantia meus recebíveis de cartão. Aumenta o meu limite de crédito de compra de bebidas que eu te dou como garantia o meu limite de cartão. Ou, com qualquer player do mercado que tenha disposição para isso e ele queira, antecipe esse recebível para mim. Então, abre um leque muito grande de negociação desses recebíveis. Essa medida, eu acredito que ela tem um impacto mais rápido, quando a gente fala nesse tipo de crédito do estabelecimento comercial, do que as medidas mais macro que vêm com as fintechs de crédito, né, SCD e SCP. Muito legal. Agora, falando um pouquinho sobre Open Finance, né? Quais são os impactos e mudanças provocadas nos meios de pagamento? Legal, Camila. Como eu disse, o nosso futuro vai ser bem interessante. Né? Falo que de tédio a gente não vai morrer. E o Open Finance, o Open Banking, né, trazido pelo Banco Central o ano passado, né, pela resolução conjunta CMN/100/01, ele tem um potencial muito grande. Eu sou um otimista com o Open Banking. Né? Primeiro porque se a gente olha em alguns países do mundo, ele já traz algumas experiências interessantes. Né? Mas não atingiu os objetivos que se queria atingir no Reino Unido. Concordo. Né? Não sou especialista aqui em Reino Unido, mas pelo que a gente ouve, pelo que a gente lê, concordo. Mas não dá para entender, ou não dá para se falar que não atingiu objetivo nenhum só porque nem tudo deu certo. Né? Acho que você tem aprendizados em todos os lugares positivos. O Banco Central faz um papel muito interessante de aprendizado, já que eu toquei nessa palavra. Ele estuda muito o mercado externo para aplicar no mercado interno. Ele fez isso com o Pix, pegou ótimos exemplos internacionais para a nossa regulamentação de Pix, e a gente vê o sucesso que é o Pix hoje. E ele também fez isso com o Open Banking, para estudar outros mercados e ver como implementar no Brasil.
Então, acho que não é uma implementação precipitada, não é uma implementação desordenada. Tá? E por que eu acredito muito no Open Banking, né? Porque ele, de fato, vai trazer mais um mecanismo para trazer concorrência no mercado financeiro. O conhecimento da informação do seu cliente, né? do usuário, conhecer bem essa pessoa, seja ela física ou jurídica, é essencial para eu ofertar a esta pessoa produtos financeiros. É óbvio que se você tem lá uma instituição financeira que detém a conta dessa pessoa e sabe exatamente qual que é a sua movimentação no extrato nos últimos 10 anos, a instituição financeira de pagamento, emissora do cartão de crédito, e sabe exatamente o perfil de consumo daquela pessoa, a instituição que sabe qual o perfil que o Giancarlo gosta de investimento, é muito mais fácil essa instituição me oferecer um produto de investimento, me oferecer um produto no cartão de crédito, né, ou me oferecer um financiamento, porque ele conhece o meu extrato. Se eu procuro uma outra instituição, uma fintech, por exemplo, recém-constituída, ele vai ter muito mais dificuldade de precificar o meu risco, de me conhecer. E isso, ainda que essa fintech exista, porque o Banco Central tem viabilizado a sua existência, tem facilitado a sua existência, também é uma barreira de entrada à assimetria de informação. Com o Open Banking, o Open Finance, a tendência é você ter players em condições de igualdade para me fazer uma oferta. Então, esse é um elemento muito importante, conjugado com a facilitação, né, da criação desses novos players. O Open Banking ele vem para dar condições desse novo player concorrer, condições desse novo player inovar. E aí sendo até repetitivo, me desculpa, Luiz e Camila, a concorrência traz inovação. Então, a hora que eu vou dar condições para essas outras empresas concorrerem, porque a gente eliminou assimetrias, deu igualdade de informação a todos, nós teremos uma concorrência maior, e com a concorrência maior nós teremos inovação, novos produtos, né, coisas melhores, mais interessantes para os usuários. E o benefício chega para o cliente na ponta, né, para o cliente final. Eu sou da seguinte opinião: quando você mexe no bolso do brasileiro, a funcionalidade ou, enfim, qualquer coisa que é implementada, ela funciona. Dado o Pix, né? O Pix, pelo que eu vejo no dia a dia, o Pix ele superou as expectativas do brasileiro, de utilização do brasileiro. Acho que tem muita coisa ainda para andar, mas o conceito que tem é quando mexe no bolso ali do brasileiro, não tem que pagar uma TED, não tem que pagar o custo de uma operação, para ele vê aquilo como um benefício instantâneo, então ele adere. Eu concordo, Luiz. Eu acho que essa questão do benefício ao usuário ela é super relevante no nosso país, mas eu vou além. A gente também tem a questão da inclusão, que é muito importante. O Brasil ele tem muita gente que não é atendida pelo mercado financeiro e tem muita gente mal atendida no mercado financeiro. Aqui eu estou falando do mercado financeiro lato sensu. Tá? E aí medidas como aumento de concorrência, medidas do Banco Central para trazer segurança para o mercado, facilitando a entrada de novos players, medida como o Open Banking, traz essa inclusão financeira, né? Traz essa pessoa para um mundo onde ela era maltratada, onde ela não acessava. Um mundo no qual ela não acessava. E traz com inovação, né? A gente vê aí o mercado hoje, você não consegue assistir um programa. Com certeza, na propaganda ali de um programa que você está assistindo, alguma empresa de meio de pagamento vai aparecer, né? Vai te oferecer alguma coisa. A gente vê como isso é legal. Antigamente, a burocracia de você tomar um empréstimo, então você tinha que ir até a instituição financeira, pegava a CCB e assinava e reconhecia a firma e mandava por correio não sei para onde, e demorava e tal. Hoje você faz tudo isso em um clique, né? Como ficou mais dinâmico. Né? Se a gente pegar nos últimos anos, né? Eu ainda sou da época onde a transação de cartão de crédito era feita no reco-reco, né? Aquela maquininha carbonada. Eu era novo nessa época, tá, Camila? Eu era novo, mas eu lembro. E você vê hoje, né, pagamentos por aproximação, com NFC, né? Na prática, uma desnecessidade de cartão físico, migrando para uma desmaterialização. Tudo isso é benefício para o usuário. Tudo isso facilita o nosso uso, torna a nossa vida mais fácil, né? Torna a experiência de pagar mais simples.
E eu acho que você pegou num ponto da inclusão muito bacana, que é a propaganda disso, né? Hoje você vê campanhas na TV para falar de uma carteira digital, de um meio de pagamento patrocinando o programa mais visto no horário noturno da TV, que é o Big Brother, enfim. Então, assim, você vê de fato uma inclusão até nisso, né? Do meio de pagamento estar ali como uma campanha, né? E isso, há um tempo atrás, isso não era visto. Você não via falar, por exemplo, de um meio de pagamento em horário nobre da TV. Hoje é normal. Você tinha menos concorrência, né, Luiz? Agora você tem concorrência, as empresas buscam seu lugar ao sol, né? Então elas vão fazer propaganda, vão inovar, vão trazer facilidades para angariar mais clientes, né? Isso é muito positivo, né? E passa a ser até educativo também, né? Porque as pessoas falam, então é verdade isso daí, né? Porque tá no maior programa, né? Então aquilo que o cara me ofereceu não é fake news, não é golpe, né? Não, eu posso usar aquele negócio lá de pagar assim, né? Eu acho que é disruptivo nesse aspecto também. A gente tem percebido também, Melito, que o mercado de câmbio ele está próximo de grandes transformações aí, de contas internacionais, carteiras digitais, enfim. Qual a sua visão do que vem por aí? Quem ganha com isso? Primeiro ponto, Luiz, eu acho que a gente já vem passando também por uma evolução no mercado de câmbio. Muito menor do que uma evolução no mercado de meios eletrônicos de pagamento. Não dá para comparar e não quero comparar. Mas se a gente pegar aqui nos últimos anos, a gente já teve algumas evoluções. E aí um exemplo que a gente pode dar é a atuação super relevante hoje das facilitadoras de pagamento internacional. Então, não é que está parado, mas está andando devagar. Né? Mas o Banco Central já tem essa preocupação. Nós temos um projeto de lei que recentemente agora foi aprovado na Câmara, em fevereiro foi remetido ao Senado, que visa mudar bastante coisa no mercado de câmbio. Então, a gente espera uma aprovação célere por parte do Senado. Tá? Além disso, o Banco Central soltou há pouco tempo uma consulta pública visando alterar algumas regras do mercado de câmbio para trazer inovação, para facilitar novas operações, aumentar a concorrência, né? O prazo de manifestação dessa consulta pública já se acabou e a gente acredita que em breve essa consulta pública vai efetivamente se tornar norma, se não em sua integralidade, mas em boa parte dela, né? E aí também mais uma evolução. Então nós teremos situações como instituição de pagamento autorizada a funcionar pelo Banco Central poder operar câmbio. Isso já traz bastante concorrência. A criação do conceito de FX. Né? E aí você vai ter a FX autorizada pelo Bacen, com muito mais autonomia para atuar, com uma possibilidade, um leque muito maior de produtos para ser ofertado, mas também a possibilidade de FX sem autorização de funcionamento, com uma autonomia menor, mas que também pode ir para o mercado. E isso é bom. Isso é legal o Banco Central dar essa possibilidade, como ele dá para instituições de pagamento sem autorização de funcionamento poderem participar do Pix, por exemplo. Então eu acredito que o mercado de câmbio a gente já vem evoluindo, mas ainda ali num ramp-up menor, e que a gente vai sim, em breve, passar por grandes mudanças no mercado de câmbio. Como, Luiz, até assim, indo um pouco além da sua pergunta, a gente deve passar no mercado de seguros. O mercado de seguros também é um mercado muito regulado e com uma regulação muito preocupada com segurança e não tão preocupada com inovação. E eu acredito, até por boatos que a gente ouve, conversas e até divulgações oficiais do regulador, de que teremos mudanças para combinar melhor esses dois pilares, segurança e competitividade, né? Porque se eu prezo demais só segurança, eu cuido de quem já existe e ninguém mais entra, esse cara eu tenho certeza que não dá problema. Só que isso é bom até a página 2, né? Então, certamente, facilitar, né, abaixar um pouquinho, não muito, mas um pouco a régua da segurança para viabilizar o ingresso de novos players, o aumento da concorrência, a inovação e os benefícios que nós já falamos, é algo muito bom, que vai acontecer, na minha opinião, no câmbio, já está acontecendo, e vai acontecer no mercado das seguradoras. De fato, do câmbio a tendência é que seja bem forte, né? Muito por conta da globalização, por conta da pandemia, né? E o aumento de venda cross-border, enfim, acho que isso vai dar um empurrão absurdo nessa frente, né? Eu acredito que a mudança ela é boa, ela vai trazer muito impulso, né, para esse mercado, mas ela também não vai ser da extensão que muitos esperam.
Eu acho que a gente também não pode criar uma expectativa que se tem. O Brasil vai virar um país de câmbio livre, qualquer um vai poder ter conta em moeda estrangeira aqui no Brasil, negociação recorrente em moeda estrangeira. Nenhum desses pontos estão na consulta pública, estão nas pautas que eu comentei com vocês de inovação. São pontos que se discute, que se conversa, mas que talvez a sua aplicação não venha tão rápido assim. Então as pessoas falam, mas o projeto de lei e a consulta pública já vão revolucionar tudo. Não. Eles não vão trazer uma revolução em tudo. É uma evolução. É uma evolução. O que eu acho que é positivo, tá, Camila? Assim, poderia ir mais, poderia ir menos. Aí cada um vai ter seu argumento, né? Esse argumento ele vai ser técnico, às vezes ele vai ser ideológico, vai ser difícil saber quem está certo ou está errado, se é que existe o certo ou errado. E tudo pode mudar também daqui para... Tudo pode mudar. O importante é não ficar parado. Se não é possível ir tão longe, vamos um pouco mais, né? E vamos mostrando que dá para evoluir. Perfeito. Agora, Melito, pegando um gancho em alguns pontos que você mencionou sobre concorrência, aumento, né, da concorrência, abrir portas para novos entrantes também, a parte da bancarização, eu queria entender um pouco, porque assim, você tem uma atuação nacional, né? E eu queria que você falasse para a gente quais são as oportunidades e as diferenças que acontecem por todo esse Brasil, né? Porque quando você fala em novos bancos e bancarização, a gente está falando fora das grandes capitais, né? O que você vê por aí? O que você pode trazer de insight para a gente que está aqui na capital e que muitas vezes não sabe o quanto isso vai além, né, do ter muitos mais cartões, muitas mais pessoas utilizando os meios de pagamento? Às vezes a gente realmente não tem essa visão, né, Camila, quando a gente não vive esse dia a dia. Eu brinco que quem mora em São Paulo, ali num centro expandido, né, as empresas que vivem ali a Faria Lima, a Vila Nova Conceição, vivem numa bolha, né? E para essas pessoas, elas já são bem atendidas pelo mercado financeiro, né? Ela já é bem atendida, ela já tem produtos bons, né? É óbvio que pode melhorar e tende a melhorar, tá? Mas ela já é bem atendida. Você não fala de inclusão financeira com elas, tá? Mas quando você sai para o interior, e aí interior de São Paulo também, e muito mais para interior de outros estados, interiorzão do Brasil, infelizmente, com menos indústria financeira, né? Com menos empresa, uma atividade financeira menor, o desenvolvimento para eles é muito grande. A maior parte dos nossos clientes hoje não estão estabelecidos em São Paulo, né? Nós temos assim, clientes super bem estabelecidos, com projetos excelentes, né? Recife, Fortaleza, Aracaju, Porto Velho, Manaus, São Luís, Vitória. Aqui eu vou pecar por não falar todos, tá? Que efetivamente trazem inclusão financeira. Então, esse é um ponto super importante. Eu acho que o Banco Central olha isso com bastante atenção, tá? E tem um ponto aqui, Camila, que eu acho que eu gostaria de destacar, que toda empresa, quando ela vai para o mercado, ela vai e define qual é o seu foco, né? Então, quem é a persona, quem é o meu target, para quem eu vou formatar e oferecer os meus produtos. E existe uma possibilidade, que é fazer isso por região. Então, eu vou ser uma carteira digital do Piauí, eu vou ser uma carteira digital no Ceará ou em Rondônia, por exemplo, e aí eu estou indo para uma atuação setorizada, mas eu também tenho muitas fintechs que não olham a região, mas olham o público, né? Então, que público que eu vou atender? Porque às vezes o público que ele vai atingir está em mais de uma localidade. Vou dar um exemplo aqui que a gente tem no mercado de adquirência, por exemplo, falando da ADIC, né? Quando nós tínhamos um mercado lá atrás com 2 grandes empresas, você atendia um tipo de estabelecimentos. A hora que esse mercado cresceu, olha a DIC, né? Uma atuação nacional, entendeu? Que consegue entender o seu público, né? E que cresce e inova, olhando não só uma região, mas olhando o país como um todo e um público específico com quem eu quero conversar. Então, tem muitas fintechs que também têm esse viés e com muito sucesso, tá, Camila? E aí, acho que a DIC é um excelente exemplo, né? Como adquirente. O ponto principal é que a fintech ela já nasce na necessidade específica, né? Então, é mais fácil de você se adaptar
ali ao dia a dia da necessidade e da demanda. Exato, né? Eu falo que uma fintech ela sempre se reinventa. Ela precisa conseguir se reinventar e o crescimento das empresas ele está muito relacionado, Luiz, a você conseguir se reinventar mais rápido. Antes, uma empresa montava um produto, o produto dava certo, ela ia explorar aquele produto por 10, 20 anos, 30 anos. Hoje o produto dá certo, daqui 3, 4 anos ele é ultrapassado. Então você já tem que inovar, você precisa trazer inovação. A sociedade evolui muito rápido. Meios de pagamento, eu digo que evolui mais rápido ainda. Né? Então as fintechs toda hora estão pivotando a sua operação, toda hora estão inovando, e isso é bom para a gente, né? Isso é muito legal para o usuário. O grande segredo da fintech é ela ser nichada e ao mesmo tempo rápida, né? Como que você vai conseguir trabalhar especificamente para um parceiro, mas ao mesmo tempo ter uma solução rápida? Eu acho que esses pontos são essenciais, e a preocupação de saber que o produto que dá certo hoje não vai dar certo amanhã. Então, hoje está ótimo, eu atendo de uma maneira rápida, bem nichado, mas eu já tenho que ter uma equipe pensando o que eu vou oferecer para esse cara daqui 2 anos, 3 anos. Eu tenho que ter uma área de melhoria, uma área de desenvolvimento permanente, porque o produto hoje ele muda muito rápido. Verdade. Bom, Melito, para a gente então encerrar com chave de ouro aqui, eu quero a dica de mestre do que a gente deve ficar de olho em 2021, 2022. Com certeza, Open Banking. Open Banking e Pix. Né? Eu diria assim que eu acredito muito nas mudanças do Open Banking, numa melhora do mercado pelos motivos que nós conversamos. O Pix ele já é uma realidade, mas ele vai cada vez mais ganhar mais espaço e ser ainda mais relevante do que é agora. O Banco Central está inovando o Pix, né? Está falando de inovação. O Banco Central já até comentou de Pix internacional, né? Então a gente tem muita coisa legal com o Pix, então acho que o Pix continua sendo um produto que tem que ser visto com carinho por todas as fintechs. Tá? E o Open Banking, né? Que esse ano entra em vigor, mas tem um tempo para ganhar atração. Né? Então, esse ano, o ano que vem, vai ser o momento de desenvolvimento dos produtos pensando em Pix, desenvolvimento dos produtos pensando em Open Banking, sem falar de câmbio, que a gente deve ter novidades aí também em breve para câmbio. Show de bola. Bom, obrigado pelas suas dicas e infelizmente o nosso tempo aqui, Melito, acabou. Ficaria aqui por horas batendo papo com você, já tive outras oportunidades também de te ouvir falando aqui na DIC, enfim. Mas coloco à disposição o podcast para você, no momento que você quiser voltar também, fique à vontade aqui e foi uma honra te receber por aqui. Eu que agradeço, Luiz. Para mim é sempre um prazer falar com vocês, uma empresa que eu pessoalmente admiro, com pessoas que eu admiro. É um grande prazer. Parabenizo novamente pela iniciativa, por essa preocupação de trazer educação, de trazer instrução para o mercado. Isso é muito legal. Tá? E estou aqui do meu lado sempre à disposição para bater papo, e sempre um papo aí fluido, um papo gostoso com vocês. Foi um grande prazer. Pessoal, ficamos por aqui com mais um episódio do Adcast e quero te deixar alguns convites. Navegue pelos outros episódios e nos siga na sua plataforma de podcast preferida. Segue a gente também no Instagram, @adicpagamentos. E fique ligado, porque o nosso próximo episódio vai ser bem especial. Faremos um crossover com o pessoal do podcast Entre Amigos do E-Commerce Brasil, uma parceria que vai estar disponível aqui e também nos canais deles. Até lá! É isso aí, uma dinâmica bem diferente e especial, falando sobre outro assunto que vocês vão curtir muito. Mas sem spoiler, fiquem ligados nas redes para acompanharem as novidades. Um abraço a todos e cuide-se. Até a próxima!